Irmãos, Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde, pelo teu rico amor para conosco, pela tua bondade. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu amor, tu rico amor que estamos disfrutando esta tarde. Muito obrigado pelas tuas ricas misericórdias para conosco. Muchas gracias por tu misericordia tan grande para con nosotros. Sabemos que estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Sabemos que estamos aquí por causa de tus misericordias, Peço Señor. a Ti nessa tarde nos abençoa novamente como tens feito, Senhor. Y te pedimos que esta tarde nos bendigas nuevamente, Señor, con tu unción. Peço a Ti tua bênção sobre os irmãos que estão de viagem e voltando para casa. Y que tu bendición también esté con los hermanos que vuelven a su casa esta tarde. Livra eles de todo o mal, Senhor. Líbralos de todo mal. E que teus anjos estejam ao lado deles. Tus ángeles estén a su lado Que eles cheguem em paz em casa. y lleguen en paz a su casa. Peço a Ti também para nós aqui, Senhor. Quédate también aquí con nosotros, Señor. Completa a Tua obra em nossas vidas. Y completa tu obra en nosotros, Revelando para nós a Tua palavra, Senhor. revelando tu palabra, E Señor. concedendo-nos a graça de colocarmos em prática. Y concédenos la gracia de ponerla en práctica. Amém. Amén. Irmãos, certo. Tá. Dentro do que está proposto no lema deste encontro, Dentro del propósito y lema de este encuentro, famílias saudáveis e igreja saudável. familia saludable, una iglesia saludable. E famílias que são modelos para outras famílias. Y también familias que puedan ser modelos para otras E familias. famílias que estão seguindo famílias modelos. Y familias que están siguiendo a las familias modelos. Nós temos como propósito compartilhar sobre quatro famílias. Y teníamos como propósito compartir sobre 4 familias. Não vamos conseguir falar sobre Stefanas, Por ejemplo, no vamos a alcanzar a hablar sobre Estefanas, mas hoje nós vamos falar pouquinho só sobre Cornélio. pero solamente vamos a alcanzar a hablar un poco sobre Cornelio. Quando nós vemos pouquinho a história de Cornélio e de outras pessoas que não eram judeus, Cuando miramos la historia de Cornelio, vemos una persona que no era judía, mas que eles foram alcançados pela graça de Deus. pero que sí fueron alcanzados por la gracia de Dios. Embora eles não tinham a mesma cultura dos judeus, Y aunque él no tenía la misma cultura de los judíos, mas eles tinham temor no coração ao Deus dos judeus. pero tenían temor en su corazón al Dios de los judíos. De alguma forma, os judeus também acabaram influenciando eles. Y de alguna forma los judíos también influenciaron a estas otras E eles culturas. perceberam que o Deus de Israel, o Deus Jeová, Y ellos percibían a este Dios de Israel, a Jehová, era o Deus Todo-Poderoso. que Él era el Dios Todopoderoso. É o Deus que fazia diferença daqueles outros deuses que eles conheciam. Porque este Dios era diferente a los dioses que conocían. E quando o nosso Senhor Jesus veio à Terra, Y cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, foi diferencial na vida de todas as pessoas. fue muy diferente a la vida de las otras Teve personas. muitas pessoas que se opuseram a Cristo Jesus. Incluso muchas personas se opusieron a Cristo Mas Jesús, também teve muitas pessoas que tiveram experiência real e verdadeira com o Senhor. pero también hubieron muchos otros que tuvieron una experiencia real con É Él. provável que você antes era uma pessoa oposta a Jesus. Quizá usted antes era una persona que se oponía a Jesús, Mas no momento que a luz do Senhor brilhou no seu coração, pero en el momento que el Señor abre su corazón, você se abriu para Jesus. usted también se abre a Jesús. Aquilo que nós vimos ontem que minha esposa compartilhou sobre Lídia. Por ejemplo, lo que compartió mi esposa ayer sobre Lidia. Lídia estava buscando Deus. Lidia estaba buscando a Ela ainda Dios. não conhecia Jesus. Ella no conocía a Jesús, E ela estava ali temente no coração dela buscando Deus. pero tenía un temor en su corazón al buscar a Dios. Eu vejo uma experiência tão maravilhosa no caso da vida de Lídia. Yo veo una experiencia tan hermosa en la vida de Lidia, Quando Paulo teve aquela visão, ele teve a visão de homem macedônio. porque cuando Pablo tiene la visión era un hombre macedonio que lo llamaba. Mas a primeira pessoa que ele encontrou lá na Macedônia foi uma mulher. Pero la primera persona que encuentra en Macedonia es una E mujer. diz que essa mulher era temente a Deus. Y dice que esa mujer era temerosa de E Dios. por ela ser temente a Deus, não conhecendo Jesus,
Y ella incluso temiendo a Dios y no conociendo a Jesús. E aí o Senhor enviou Paulo a pregar o evangelho para ela. Y Dios envía a Pablo a predicarle el evangelio a ella. Mas uma parte ali que eu acho muito impactante ou interessante para mim. Y un asunto muy interesante e impactante para mí. Diz que Deus conduziu a Lídia, está atenta, prestando toda atenção naquilo que Paulo falava. Es que Dios permitió que Lidia estuviera muy atenta, prestando mucha atención a lo que Pablo hablaba. E o coração dela se abriu para palavras de Paulo. Y el corazón de ella se abrió a la palabra de Pablo. E depois diz que toda a casa de Lídia, toda a família de Lídia, recebeu Paulo e os irmãos na casa dela. Y después dice que toda la familia y los que estaban cerca de Lidia recibieron la palabra. E aí você vê que muitas pessoas foram abençoadas por meio de uma única pessoa. Y ahí usted ve que muchas personas fueron bendecidas por medio de una persona. Uma mulher que entregou sua vida ao Senhor. De esta mujer que entregó su vida al Señor. Eu digo aqui para as irmãs que estão aqui. ¿Perdón? Eu falo para as irmãs que estão aqui. Yo quiero hablarle a las hermanas, a las mujeres que están acá. Irmãs, você tem uma capacidade dada por Deus muito grande. Hermana, usted tiene una capacidad que Dios le ha dado muy grande. Você pode influenciar a sua família. Que usted puede influir en su familia. Uma das coisas que eu tenho descoberto que é o poder que as mulheres têm sobre os homens. Yo he descubierto algo de un poder que tienen las mujeres sobre los É hombres. tão forte o poder que elas têm Es tan grande este poder que ustedes tienen que ela consegue conduzir um rei, se ela quiser. que ella podría conducir a un rey si ella quisiera. No caso do rei Salomão, que foi influenciado pelas mulheres. En el caso, por ejemplo, del rey Salomón, que fue influenciado por mujeres, Embora ele era o homem mais sábio do mundo na época, siendo que él era el hombre más sabio del mundo en su mas uma época. mulher influenciou na vida dele. Pero las mujeres influenciaron en su vida. Você vê a vida de Sansão, por exemplo. También puede ver la vida de Sansón. Vê como a moça lá que... Dalila. Como Dalila influenciou a vida de Sansão. Y usted puede ver cómo esta joven Dalila influyó en la vida de Sansón. Embora era uma forma sutil e errada que ela estava fazendo. Claro que lo hizo de una forma sutil y errada, equivocada. Mas o homem mais forte da época Entonces, este hombre que era el más fuerte de su generación foi derrotado por uma mulher mais fraca. y fue derrotado por una mujer más débil. Então, irmãos, você tem uma força dada por Deus. Entonces se fija que las mujeres tienen una fuerza dada por Dios. Você tem uma capacidade de influenciar o seu marido, o seu filho e os parentes também. Y usted tiene esa capacidad de influir sobre su esposo, sus hijos y sobre los que están alrededor. Você tem a capacidade de fazer com que teu marido se aproxime de Deus ou se afaste de Deus. Entonces usted tiene la capacidad para que su esposo se aproxime o se aparte de Dios. Ou até se afastar teu marido dos parentes deles. O incluso apartar a su esposo de sus parientes. Veja a força que você tem. Fíjese en el poder que usted tiene. E o apóstolo Pedro, ele diz como você deve fazer para conquistar o seu marido. Ahora Pedro va a decir cómo usted tiene que hacerlo para conquistar Veja a su o esposo. poder que você tem. Fíjese en el poder que usted tiene. Sem palavras. Sin palabras. Sem palavras é com S. Sin palabras es con S. 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 Sí. Sem. Não é sem com C. Sí, sin palabras es sin S. Palavras. Quem não habla, quem não fala, não é sem palavras falando. No es que sea que no hable sin palabras. Que não fala 100 vezes. Que no hable 100 veces. Mas que não fale nada. Sem palavra, sem falar nada. Mas você está liberado a falar agora. Ya, pero perdón, Pedro dice que las mujeres deberíamos, sin palabras, sin hablar nada, influir sobre nuestros esposos. ¿Isso? É isso mesmo. Então, para você ver, querida irmã, você tem um poder dado por Deus.
tanto Entonces, fíjese, hermana, que usted tiene ese poder dado por Dios de influenciar positivamente ou negativamente. de influir en forma positiva o negativa. Então, muitas mulheres que andavam com Jesus, Entonces, había muchas mujeres que andaban con elas Jesús influenciaram os seus maridos. y ellas influían sobre sus E seus esposos. maridos então começaram a servir ao Senhor Entonces, sus esposos empezaron a servir al por causa Señor dos testemunhos dela em casa, por el testimonio de ellas en la casa, sem ela falar nada. sin decir nada. Mas o testemunho de vida convenceu o marido e os filhos. Pero la forma en que ella vivía convencieron a su esposo y sus hijos. Através da oração, ela consegue sim mover os céus Y a través de la oración ella puede conseguir mover los cielos para que as pessoas sejam transformadas que estão ao lado dela. para que las personas puedan ser transformadas las que están a su alrededor. Percebe a responsabilidade que você tem? ¿Se da cuenta la responsabilidad que tiene? Eu li com vocês aqui Romanos capítulo 2, versículo 24. Nosotros vimos en Romanos 12:24, Ali diz, como está escrito, cuando dice, como está escrito, os gentios, eles desonram o nome de Deus cuando dice que los gentiles deshonran el nombre de por Dios causa de vós. por vuestra causa. Então, pode ser que tem pessoas que vão desonrar o nome de Deus por sua causa. Entonces pudiera ser que hay personas que blasfeman el nombre de Dios por causa nuestra. Agora imagine você chegando lá no céu Entonces imagínese usted llegando al cielo e você está lá diante do Senhor y delante usted del Señor. e o Senhor poder dizer para você, Y el Señor podría decirle, irmã, você falhou. hermana, usted falló. Tantas pessoas poderiam ter vindo aqui, Tantas personas podrían estar aquí ahora não vieram y no están por causa de você. por vuestra causa. Então eu conheço muitas irmãs Entonces yo conozco muchas hermanas que se reúnem conosco, que se reúnen con nosotros, que é uma tristeza. que tienen una tristeza, Ela assumiu como cabeça do lar. que la tristeza es que ellas han asumido como cabeza del hogar. Um marido que deveria estar à frente, El marido debería estar al frente, mas ela subjugou seu marido de tal maneira pero ella ha subyugado de tal forma a su esposo que o marido não tinha mais nem forças para expressar a pessoa de Cristo. que el marido ya no tenía ni fuerzas para expresar a la persona de E ele Cristo. foi se desanimando, Y el marido se fue e desanimando ele foi se afastando. y se fue apartando. E hoje ela reclama conosco Y ahora ella nos reclama a que o nosotros marido não está fazendo nada, que el marido no hace que o nada, marido não corresponde. que el marido no ayuda. Mas a vida toda ela começou a impor na vida do marido. Pero toda la vida ella estuvo sobre la vida de su esposo. Ela queria tomar decisões. Ella es la que quería tomar las E ela decisiones. achava que sabia mais que o marido. Porque ella creía que sabía más que su esposo. Ela não faltava às reuniões, Ella siempre estuvo en las reuniones. mas dentro de casa era um péssimo modelo como esposa. Pero dentro de la casa era un mal modelo de É uma esposa. mulher que ia nas reuniões de oração, Una mujer que en las reuniones de nas oración, reuniões de evangelização, en las de evangelización, participava das reuniões gerais, participaba en las reuniones mas generales. a família dela ela perdeu. Pero ella perdió a su familia. É porque ela inverteu os papéis, Porque ella invirtió los papeles. mas ela não foi igual Lídia. Ella no fue como Lidia. E como Lídia, aquela mulher temente ao Senhor. Lidia, una mujer temerosa E de o Senhor Dios. abriu o coração dela. Y el Señor abrió el corazón de Lidia. E ela foi transformada a ponto de a família toda perceber isso. Y fue transformada a tal punto que la familia se dio cuenta de É eso. tão maravilhoso quando você vê quando uma pessoa é convertida e a família toda também é influenciada. Es tan maravilloso cuando una persona se convierte y toda su familia luego influenciada. Então você também tem essa responsabilidade, irmã, Entonces usted también tiene esta responsabilidad, hermana. é de você expressar Cristo na vida de sua família. Que usted exprese a Cristo en la vida familiar. Você precisa, sim, se render totalmente ao Senhor Es necesario que usted se rinda completa al e Señor não fazer a tua vontade. y no haga su voluntad. É muito difícil para as mulheres, Es muy difícil para las às vezes, se mujeres sujeitar aos maridos, a veces sujetar a los esposos, mas não é uma opção, pero no es opción, é um mandamento. es mandamiento. Aí você segue o mandamento do Senhor. Usted vea que es un mandamiento del Señor, Ele sujeitar os vossos maridos como ao Senhor. donde dice que debemos sujetarnos al marido como al Señor. Então você aproveita a oportunidade, Entonces aproveche esa esta ocasión, graça de Deus, esa gracia de Dios, para que você possa expressar dentro do seu lar, sendo sal e luz, para que usted pueda expresar dentro de su hogar siendo sal y luz, para que a família toda seja influenciada. para que toda la familia sea influenciada. E como nós lemos hoje, falando sobre oração,
Y como hoy día estuvimos hablando de la oração tem muito poder. oración es muy poderosa. Mas quando você vai orar, Entonces, cuando usted vaya a orar, você não pede para Deus pídale a Dios. para mudar a sua família, Pídale a Dios Vamos- no solo que mude su familia, mas mude a si mesmo, sino que la mude a o usted seu primero, coração, su corazón, a sua vida. su vida. E você coloca lá seu marido, seus filhos diante do Senhor. Usted, claro, ponga a su esposo y sus hijos delante del Señor. E diga para o Senhor, cumpra neles o teu propósito. Y dígale, Señor, cumple en ellos tu propósito. Que ele não seja um marido que eu quero, Que Él no sea el esposo que yo quiero, mas que seja um homem que tu queres. sino el hombre que tú deseas. E aí você lança a bênção sobre teu marido. Y usted dele bendiciones a su Aí esposo. você diz, abençoa ele lá no trabalho. Y dígale que lo bendigas en el O trabajo. marido que às vezes fica meses ou semanas longe de casa. Porque a veces los esposos están semanas o meses fuera de la E ele casa está debaixo de pressão, y está bajo presión, debaixo de tentações. bajo tentaciones. E os seus hormônios estão ali à flor da pele. Y sus hormonas ya están a flor de piel. Mas dentro de casa tem uma esposa intercedendo por ele, Pero dentro de la casa hay una mujer que ora por él. pedindo que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre, Que el Señor lo guarde y lo libre. que o Senhor dê fome e sede a ele da palavra de Deus. Que el Señor le dé hambre y sed de la palabra E de que ele Dios. possa suportar aqueles períodos de pressões. Y que Él pueda soportar ese periodo de presión. Vê a responsabilidade que você tem? ¿Ve la responsabilidad que usted tiene? Agora nós vamos falar sobre Cornélio. Ahora vamos a hablar sobre Cornelio. Vocês vão ver como um homem também tem o poder de influenciar a sua família. Y vamos a ver cómo el hombre también tiene un poder E de que ele, influenciar e que su ele tem uma familia. grande responsabilidade, Y que tiene una responsabilidad grande. muito maior do que a esposa. Mayor aún que la esposa. Mas se ele falha, a esposa está ali como apoiando ele, Porque la esposa está apoyándolo a él. não apoiando os erros deles, No apoyando sus mas, errores. mas como um suporte para que ele não caia, Sino ella es un soporte para que él no caiga. para que ele venha buscar o Senhor. Para que él pueda buscar del Señor. Então nós vamos ver como exemplo aqui o Cornélios. Entonces veamos el ejemplo de Quero que Cornelio. você abre lá em Atos, capítulo 10 de Atos. Entonces vamos a abrir la escritura en Hechos 10. O que vamos aprender aqui com Cornélio é algo muito importante para nós, os homens. Y lo que vamos a aprender aquí con Cornelio es muy importante para nosotros los hombres. O Cornélio era um homem que tinha grande responsabilidade sobre os seus ombros. Cornelio es un hombre que tenía mucha responsabilidad sobre sus hombros. Ele não tinha só a sua família. Él solo no se hacía cargo de su familia, Ele tinha 60 soldados a responsabilidade dele. sino que además tenía 60 soldados bajo su São 60 responsabilidad. homens ali. 60 E hombres, cada um pensando de uma forma. cada uno pensando de una E forma ele tinha diferente. que manter eles ordenados. Y él tenía que mantenerlos en orden. E a experiência de Cornélio é que ele não se preocupava só com a sua família. Entonces la situación de Cornelio es que él no se preocupava solo de su Ele se familia, preocupava com os outros, sino también con los com otros, aqueles que estavam sob sua con responsabilidade. aquellos que estaban bajo su mando. Lá em Joinville tem um irmão muito precioso, Allá en Joinville hay un hermoso hermano. mas tem outros também preciosos. También hay otro hermano hermoso. Mas esse irmão que nós convivemos bem próximo dele, Pero nosotros de este hermano vivimos bien cerca. ele tem uma empresa que tem mais ou menos uns 50 a 60 funcionários. Y él tiene una empresa que tiene 50, 60 personas. Então, ele tem uma função lá como um chefe, um líder em cima desses funcionários. Y él tiene una función de liderazgo sobre estos funcionarios. Mas nos últimos meses eu tenho visto como ele tem tratado os funcionários dele. Y en los últimos meses yo he visto cómo él trata a las personas que trabajan con él. Então, recentemente, ele me convidou para estar visitando um funcionário dele. Y él hace poco me invitó a que yo pudiera visitar a uno de sus empleados. E eu fiquei impressionado da preocupação dele com um funcionário dele. Y yo quedé impresionado con la preocupación de él por su personal. Ele poderia ter deixado aquele funcionário de lado, ele não precisa. Y él podría haber dejado de lado esas situaciones de sus empleados, no Podia necesita até hacer eso. despedir esse funcionário e contratar outro. Incluso podría haberlo despedido y contratar a otra persona. Mas não, ele se preocupou com esse funcionário. Pero no, él se preocupó por él. E esse funcionário também teve a liberdade de procurar o patrão Y este empleado tenía también la libertad de buscar a su jefe e falar para ele as dificuldades que ele estava tendo dentro de casa. y hablarle de los problemas que estaba pasando en su casa. Esse funcionário estava com problema com a esposa e filhas.
Este empleado tenía problemas con su esposa y sus hijos. e problemas financeiros também. Y también problemas económicos. E esse irmão, então, se preocupou com a vida do funcionário. Y este hermano se preocupó por la vida de su E empleado. nós fomos juntos lá para aconselhar esta família. Y trabajamos juntos para tratar de arreglar la situación familiar. Aqui o que eu quero dizer é como esse irmão tem agido segundo o Evangelho de Deus. Y yo quiero decir cómo ese hermano actuó según el Evangelio de Dios. Então, ele, como patrão, ele se preocupou com aquela vida, foi aconselhá-los e ajudá-los até financeiramente. Él como jefe se preocupó por las situaciones familiares e incluso por la situación económica de ellos. Além do salário que esse funcionário ganhava, Sobre el salario que ganaba este ele funcionario. estava dando uma ajuda extra também. Él también ayudaba en forma extraordinaria. Então, é assim que às vezes precisamos agir. Entonces, a veces así tenemos que hacerlo. Embora ele tenha vários funcionários, Ahora, él tiene varias personas a su cargo. e nós não temos funcionário porque não somos patrões, Y nosotros no tenemos funcionarios porque no somos jefes. mas temos sob nossa responsabilidade esposa e filhos. Pero sí tenemos sobre nuestra responsabilidad o bajo nuestro cuidado esposa e hijos. Agora nós vamos ver um homem que tinha uma grande responsabilidade na vida dele. Entonces vamos a ver un hombre que tenía una tremenda responsabilidad en su vida. Vamos lá, então, capítulo 10 de Atos, Entonces, en capítulo 10 de Hechos, versículo 1. el 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Aqui vai ter uma característica dele. Aquí hay una característica de él. É um adjetivo colocado para ele. Es un adjetivo que Ele le era um coloca. homem piedoso Y es que era un hombre piadoso, e temente a Deus, temeroso de Dios, com toda a sua casa, con toda su casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, y que hacía muchas limosnas al pueblo, e de contínuo orava a Deus. y oraba a Dios siempre. Veja, é um soldado romano. Fíjese, era un soldado romano, E ele tinha soldados abaixo da autoridade dele. y también tenía soldados a su cuidado, E ele tinha tempo para orar, y aún tenía tiempo para tempo orar, para dar esmolas, tiempo para dar limosna, tempo para sua família. y tiempo para su Um casa. homem temente a Deus. Un hombre temeroso de Dios. Sabe o que é ser piedoso? ¿Sabe lo que es ser piadoso? A palavra de Deus nos mostra Jesus falando sobre uma pessoa piedosa. La palabra de Dios nos muestra cuando Jesús habla de una persona piadosa. Era um samaritano. Você Um conhece essa samaritano. passagem? ¿Usted conoce Isso eso? está em Lucas capítulo 10. Vamos ver como que é a característica de um homem piedoso. Y eso está en Lucas 10. Vamos a ver algunas características de un hombre piadoso. Era o que esse soldado aqui, romano, Como este soldado romano que tinha soldados abaixo da autoridade dele, que tenía soldados bajo su e autoridad que ele agia como um homem piedoso, tinha tempo para isso. y que él incluso era un hombre piadoso, tenía tiempo para eso. Abre lá em Lucas então, Entonces vamos a Lucas 10, versículo 25. 25. É uma parábola que Jesus está contando. Es una parábola que Jesús cuenta. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Agora você nota, são os personagens que aparecem aí. Primeiro aparece um mestre, aliás, um intérprete da lei. Entonces fíjese los personajes que aquí aparecen. En primer lugar, un intérprete de la ley. Aí ele faz essa pergunta para Jesus, capciosa. Y hace esta pregunta tan capciosa a Jesús. Versículo 27, Jesus respondendo isso. A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Y el 27 dice, Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Na verdade, Jesus perguntou para ele: Em que está realidade- escrito? Como interpretas? E ele interpretou desta maneira. En realidad Jesús le preguntó, ¿qué está escrito? ¿Cómo lo interpretas tú? Y él lo interpretó así. E depois ele disse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Y termina diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aí Jesus lhe responde e disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás.
Y Jesús le dice, le responde a este intérprete, bien has respondido, haz esto y vivirás. Não é o que nós conhecemos, No es lo que realmente conocemos, mas é o que nós praticamos. sino lo que practicamos. Veja, um intérprete da lei. Imagínense, él era un intérprete de Ele la ley. interpretou a lei de Moisés. Él pudo interpretar bien la ley de Moisés, Mas agora ele precisa praticar isso. pero ahora necesita practicarlo. Não é o quanto nós sabemos, No es cuánto sabemos, mas é o quanto nós praticamos. sino cuánto practicamos. Por exemplo, quando nós pegamos Mateus capítulo 7 de Mateus, que está aqui, Por ejemplo, si nosotros vamos a Mateo 7, e ali Jesus é registrado de que muitas pessoas, eles curava, libertava, fazia milagres e muitos sinais. entonces ahí está registrado que Jesús hacía muchos milagros, sanidades. E Jesus disse assim, eu não conheço vocês. Y Jesús luego les dice, yo no los conozco. Eles até expulsavam demônios em nome de Jesus. Incluso ahí dice que ellos expulsaban demonios en el nombre de Jesus disse, eu Jesús. não conheço vocês. Aún así Jesús le dijo, no los conozco. Então, quando nós vemos pessoas assim que são usadas para abençoar, curar, libertar, entendemos então que essa pessoa tem uma comunhão com Deus. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que son usadas para curar, libertad, sanar, entendemos que tienen una comunión con Dios. Mas às vezes nós julgamos errado. Pero nosotros a veces juzgamos eso y nos equivocamos. Mas essas pessoas, Jesus disse para ela, eu não conheço vocês. Porque a las personas que hacían eso, Jesús le dice, yo no los conozco. Você lembra dessa passagem? ¿Usted se acuerda de ese pasaje? Então Jesus disse, eu não conheço vocês, pessoas que fizeram bastante coisas. Entonces Jesús le dice, yo no los conozco, pero ellos hacían muchas cosas. Mas no capítulo 25 de Mateus mesmo, Pero en el mismo Mateo, en el capítulo 25, Jesus disse assim, ó, naquele dia, Jesús dice, en aquel día, aquele dia ele está falando na volta dele. aquel día es cuando Él regrese. Em Mateus capítulo 7 ele usou a mesma palavra, naquele dia muitos dirão, Y Mateo 7 dice la misma expresión, en aquel día muchos dirán, Senhor, em teu nome nós curamos, teu nome nós libertamos, teu nome nós fizemos monte de coisas. le van a decir, Señor, pero si en tu nombre nosotros hicimos sanidades, liberamos a las personas, hicimos mucho. Mas naquele dia também, no capítulo 25 de Mateus, Pero en ese mismo día, pero ahora en el capítulo 25 de Mateo, diz que na volta do Senhor, dice que cuando Jesús regrese, ele vai separar uns à sua direita e outros à sua esquerda. dice que Él va a separar unos a su derecha y otros a su izquierda. E ele vai dizer assim, vinde bendito de meu Pai, Y va a decirle a uno, venid, bendito de mi porque Padre, eu tive fome e deste-me de comer, porque tuve hambre y me diste de comer, tive sede e deste-me de beber, tuve sed y me diste de estava beber, com fome e deste-me de comer. y estaba desnudo y me vestiste, Isto, obrigado. Estava preso e visitastes-me. estaba preso y me fuiste a ver. E eles vão dizer, quando, Senhor? Y ellos van a decir, ¿cuándo hicimos eso, Eles Señor? fizeram algo que eles nem sequer lembravam. Porque ellos hicieron algo que ni siquiera se Mas no acordaban. capítulo 7 eles lembravam exatamente o que fizeram. Pero en el capítulo 7 ellos recordaban todo lo que hicieron. E eles jogaram em rosto ao Senhor, dizendo, nós fizemos isto. Incluso fueron capaces de enrostrarle al Señor y decirle, oye, hicimos esto. Em Mateus 25 ele diz, nem lembro do que foi. O que foi mesmo que eu fiz, Senhor? Pero los otros de Mateo 25 ni siquiera se acordaban. Le dice, Señor, ¿cuándo hicimos eso? E o Senhor disse, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim que fizeste. Pero el Señor les dice, cuando ustedes lo hicieron a uno más pequeño que yo, entonces a mí lo hicieron. Então, era exatamente isso que o centurião fazia. Ele era um homem piedoso. Entonces, esto es lo que hacía el centurión como un hombre piadoso. E agora Jesus vai explicar para nós o que é ser piedoso também. Entonces Jesús también nos va a explicar qué es ser piadoso. No versículo, capítulo 10, versículo 29 de Mateus. Entonces, Mateo 10, 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Então, aquele homem foi assaltado, feriram, machucaram aquele homem.
Entonces este hombre lo asaltaron, le pegaron, lo dejaron herido. E o Senhor está contando essa parábola para mostrar para nós o que é ser uma pessoa piedosa. Y Jesús está contando esta parábola para mostrarnos qué es ser piadoso. Piedosa é uma pessoa que tem compaixão. Piadoso es una persona que tiene compasión. E você só vai ter compaixão quando você se envolve com as pessoas. Y usted solo puede sentir compasión cuando se envuelve con la Você vai ter persona. compaixão dos pobres quando você se envolve com os pobres. Usted puede tener compasión por los pobres cuando convive con ellos, Quando, se desenvuelve. quando você convive com as crianças que são violentadas, Cuando usted convive con niños que han sido violentados, cria uma compaixão no coração. entonces cría una compasión hacia ellos. Quando você vai lá no hospital e vê tantas pessoas doentes, Cuando usted puede ir a un hospital y ve tantos enfermos, cria uma compaixão no coração. también crea una compasión hacia Mas se ellos. não vermos, não tem compaixão. Pero si usted no ve, no puede ser Se compasivo. ficar dentro de casa, você não vai ter compaixão das pessoas. Si usted se queda solo en su casa, no va a poder ser compasivo con otros. Quanto mais você se envolve com elas, Cuando más se relaciona, se Más desenvuelve con compasión ellos, tem. más compasivo agora es. Jesus dá um exemplo então daqueles que tiveram compaixão e os que não tiveram compaixão. Entonces Jesús va a mostrar un ejemplo de quienes sí tuvieron y quienes no compasión. O versículo 31. 31. Pode ler, meu. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pode continuar até o fim. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Então você vê aqui essa parábola que o Senhor está nos ensinando, que havia tanto o sacerdote como o levita que viu a mesma situação. Entonces se fija que en esta parábola había un sacerdote y un levita que vieron la misma situación. E mas que eles olharam e saíram de longe, não se aproximaram. Que ellos vieron la situación pero pasaron de largo. Mas aí nós vamos dizer o que eles tinham que fazer era algo lícito, verdadeiro. Pero ellos lo que tenían que hacer era algo verdadero. Ele estava servindo a Deus. Ellos servían a Dios. E ele, o sacerdote, estava servindo a Deus. Como sacerdote servía a O Dios. levita também servindo lá no templo. Y el levita también servía en el templo. Mas o samaritano Pero el samaritano foi o único que teve compaixão. fue el único que fue compasivo. O Senhor não estava preocupado com o que eles iam fazer lá no templo, El Señor no estaba preocupado de lo que ellos iban a hacer en el mas templo, como era a vida deles diária. sino cómo era de verdad su vida. Isso é uma forma muito mais clara e prática de nós servirmos a Deus. Esta es una forma más clara y práctica de cómo servimos a Dios. É quando nós servimos o próximo. Cuando nosotros servimos al prójimo. Mas às vezes nós vamos muito para as reuniões. A veces nosotros vamos mucho a las E o reuniones nosso vizinho está precisando de ajuda. y nuestro vecino puede necesitar Não nuestra temos ayuda. tempo para ele porque estamos indo para uma reunião. Y no tenemos tiempo para él porque ya vamos a la reunión. É claro que nós não vamos negligenciar as reuniões, Evidentemente no vamos a ser negligentes con las reuniones, mas temos que ser igual um samaritano. pero tenemos que ser un buen Porque a samaritano necessidade é naquela hora. porque hay necesidad en ese É momento. naquele momento que ele está precisando. En ese momento que Você necesita. deixar para ajudar uma pessoa quando ela não precisa, não serve. Usted cuando ya quiere ir a ayudar a alguien, cuando no lo necesita, esa ayuda no sirve. Precisamos ajudá-los quando eles precisam. Necesitamos ayudarlos cuando ellos lo E necesitan. esse samaritano, então, parou o que estava fazendo, Y este samaritano detuvo lo que estaba haciendo, desviou o caminho dele se desvió de su camino e socorreu aquele estranho. y socorrió a un extraño. Não era um convertido, No era un convertido, não era alguém que ia para as reuniões com eles, no era alguien que iba a la reunión con él, não era um irmão, no era un era hermano, um desconhecido. un desconocido. Geralmente nós julgamos os desconhecidos. Generalmente nosotros juzgamos a los desconocidos E vamos até dizer, ele é o culpado, ele é o culpado, porque certamente ele fez alguma coisa errada. y nosotros decimos, ah, claro, hizo alguna tontera, por eso está en esa situación. Ele está aí porque merece. Entonces merece estar ahí. Mas esse samaritano compadeceu-se dele.
Pero este samaritano se compadeció de él. É claro que podemos fazer assim uma analogia ou trazer uma prática na nossa vida. Claro que podemos sacar una analogía de esta situación para nosotros É dizendo que o samaritano está representando Jesus. y decir que el samaritano representa a Jesús. E aquele que foi salteado, foi roubado, foi machucado, somos nós. Y decir que aquel que fue asaltado, herido, golpeado, fuimos nosotros. De alguma forma podemos pensar assim também. Y quizás podríamos pensar así É nosotros. porque nós também fomos feridos e machucados pelo nosso inimigo. Porque nosotros también fuimos heridos y golpeados por nuestro enemigo. Mas o Senhor veio ao nosso encontro Pero el Señor vino a nuestro e encuentro sarou e curou as nossas feridas. y nos salvó y curó nuestras Então, heridas. quando nós falamos lá sobre o seu centurião Cornélio, Entonces, cuando vemos la situación del centurión Cornelio como uma família modelo, como una familia modelo, é provável que ele influenciou a família dele também ser assim. es probable que influenció a su familia para que uma ellos también fueran así. das primeiras características dele é que ele é piedoso e temente a Deus. Una de las primeras características del Cornelio es que era piadoso y temeroso de Dios. Embora ele não era um judeu, mas era temente a Deus. Aunque no era judío, era temeroso de Dios. E Deus busca essas pessoas. Y Dios busca ese tipo E de Deus vai se personas revelar a essas pessoas, y se revela a ellos, mesmo que ela não esteja no nosso meio. incluso cuando no esté en nuestro medio. Veja o amor e a misericórdia do Senhor. Pero vea el amor y misericordia de Dios, E Ele conhece todos os corações. que conoce los corazones. Sabe aqueles que não têm dobrado seu joelho a Baal. Él sabe quiénes no han doblado su rodilla a Baal. E aí diz, piedoso e temente com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo. Então nós, os maridos, chefes de família, nós temos que ter este coração, vivermos assim, de uma maneira que agrada ao Senhor. Entonces nosotros, los maridos que somos cabeza de hogar, tenemos que vivir de esta forma, de una forma temerosa a Dios. Então nós precisamos ter temor. Necesitamos tener temor. E como é que vem o temor? ¿Y cómo viene el temor? Como é que você tem temor no coração? ¿Cómo es que uno levanta el corazón, el temor en el corazón? É convivendo com este Senhor. Conviviendo con el Señor. Não é ter medo de Deus, No es tener miedo de Dios, mas ter honra no coração. sino honrarlo en el Honrar a ese corazón. Dios. Honrar al Señor. Procurar servir esse Senhor. Ponernos a servir al É Señor. conhecer quão poderoso é o nosso Deus. Conocer cuán poderoso es nuestro Esse Dios. temor no nosso coração, como eu disse para vocês a respeito de Abraão e Ló. Es como el temor en el corazón, lo que conversaba de Abraham y Lot. Ele vai espalhar para toda a sua família. Que Dios salpica la bendición al resto de la E familia. também ele era um homem de oração. Y también Cornelio era un hombre de oración. Quanto tempo você tira para orar? ¿Cuánto tiempo deja usted para orar? Você ora todos os dias? ¿Ora usted Você todos ora los para a días? sua família? ¿Ora por su Para familia? os seus parentes? ¿Por sus parientes? Você tira tempo mesmo de oração? ¿Usted aparta un tiempo de oración? Investe na oração. Invierte en la oración. Deus nos chama para isto. Dios nos está llamando a E eso. através da oração temos comunhão com esse Senhor. Porque a través de la oración tenemos E comunión con através ese disso Señor. vem temor no nosso coração. Y eso va levantando un temor en nuestros E aí corazones. nós vamos cada vez mais conhecendo o nosso Deus. Y vamos conociendo a nuestro Dios cada vez más. Há um tempo atrás eu marcava no relógio para mim acordar para orar. Yo hace un tiempo ponía una alarma en mi reloj, en mi teléfono, para acordarme de orar. Então eu colocava o relógio para despertar, ele despertava na hora lá que eu coloquei. Entonces yo ponía una alarma para que sonara a cierta hora. E aí ele despertava e eu não conseguia levantar. Y yo sí despertaba, pero no podía levantarme de la cama. Mas às vezes eu levantava. A veces sí me E levantaba. eu ia lá para a sala para despertar. Y me iba al living para poder despertarme. E o sono era muito forte. Pero tenía un sueño tan E grande. eu até mordia a língua para não dormir. Y yo luchaba para no dormir. E aí ficava andando para lá e para cá. Y caminaba de allá para acá. E o sono muito pesado. Pero el sueño era tan fuerte. Aí eu joelhava para orar, começava a dormir. Y yo me ponía de rodillas para orar, pero me quedaba dormido. E aí fiz isso por muitas vezes. Y eso me pasó muchas veces. Mas não estava dando resultado. Entonces no me dio resultado. Até o dia que eu orei e disse ao Senhor: Hasta que un día oré y le dije al Señor, Senhor, quero orar no teu horário. yo quiero orar, Señor, pero en tu horario. Foi aí que eu entendi
Fue en ese momento que entendí Eu que estava colocando a hora que eu queria falar com Deus. que yo era el que le colocaba la hora en que yo quería hablar con É Dios. como se eu dissesse, Senhor, tal hora o Senhor esteja pronto, porque eu vou estar aí. Es como si yo le dijera, señora, a tal hora tienes que estar listo porque yo voy a estar ahí. Nesse horário, nós temos aí uns 20, 30 minutos, tá? Entonces, en esta hora y vamos a estar juntos unos 20 o 30 minutos. E aí o Senhor esteja pronto, não durma, Senhor. Y tú, Señor, esté listo, no te vas a quedar dormido. Mas quem dormia era eu. Pero el que se dormía era yo. Mas quando eu deixei nas mãos do Senhor, Pero cuando dejé esto en las manos del Señor, então essa experiência já tem sido por muito tempo. y esa experiencia la tuve por mucho tiempo, Eu tenho acordado no horário do Senhor yo empecé a orar en el horario del Señor e não tenho tido aquele sono. y ya se me quitó ese sueño. Mas se o sono aparece, Pero si el sueño o apareciera, Senhor dissipa esse sono. el Señor disipa ese Então é sueño. o horário de Deus. Es el horario de É o Dios, horário que Deus determinou. el horario en que Dios lo Então não determina. é eu que vou determinar a hora que eu vou falar com Ele. No soy yo el que determina el horario en que voy a orar. E na minha experiência tem sido muito bom. Y la experiencia mía ha sido buena. E são esses momentos em que eu começo a ter comunhão com o Senhor. Son estos momentos en que yo empiezo a tener comunión con Él. Tem momentos muito maravilhosos. Son momentos maravillosos. E há momentos então que eu estou orando por pessoas desconhecidas. Son momentos en que estoy orando por personas desconocidas. E uma coisa eu tenho certeza, Y tengo seguridad en que algo. naquele momento que eu estou orando, Que en ese momento en que yo estoy há orando, milhares de pessoas ali naquele horário também. que también hay millones de personas en ese mismo Eu horario, não conheço elas. que yo no las conozco, Mas eu estou também no mesmo horário com elas. pero estoy en el mismo horario con Porque ellas. foi uma reunião determinada pelo Senhor. Porque es una reunión que convocó el Señor. E Ele levanta as pessoas que Ele quer. Y Él levanta a las personas que Él E quiere. eu sei que naquele horário que eu estou ali orando, Yo sé que en ese horario en que estoy orando, tem irmãos que estão terminando a oração. hay hermanos que están terminando de orar. Irmãos que já fazia tempo ali que estavam orando. Y hay otros que llevan un rato orando. E depois que eu terminar, virá outras pessoas orando. Y cuando yo termine de orar, vendrán otros a orar, Espalhados no mundo todo. desparramados por todo el E mundo. nesse momento que estou também, coloco diante do Senhor a minha família. Y en ese momento yo coloco mi familia delante de Dios. Meus filhos, meus netos, os irmãos. A mis hijos, mis nietos, los hermanos. Lembro de vocês, orando por vocês. Me acuerdo de ustedes y oro por Às ustedes. vezes não lembro o nome por nome. A veces no me acuerdo del nombre de Mas cada nesse uno. momento o Senhor nos conduz a orar. Pero el Señor en ese momento nos E às vezes conduce en por oración. pessoas que não conheço, o Senhor me conduz a orar. Y a veces por personas que ni conozco, el Que às Señor me vezes conduce a estão orar. doentes. Às vezes são doentes. A veces están enfermos. Está lá no hospital, algum lugar, clamando por Deus por um alívio das suas dores. Porque ellos están a veces en un hospital, enfermos, clamando a Dios para que alivie su dolor. E o Senhor não me conduz a interceder por eles. Y el Señor me conduce a interceder por Mas eu ellos. sei que naquele momento muitos outros estão fazendo a mesma coisa. Pero yo sé que hay muchos otros en ese momento haciendo lo mismo. Aí tem intercedido por aqueles pais que estão clamando pelos seus filhos, porque nem sabem onde os filhos estão. También me uno a los padres que están clamando por sus hijos, que a veces no saben ni dónde están sus hijos. Quantas mamães nesse horário estão lá chorando porque seu filho está perdido? ¿Cuántas mamás en ese mismo horario están llorando porque su hijo está perdido? Então, nesse momento, você está lá fazendo a vontade do Senhor. Entonces, en ese momento, usted está ahí haciendo la voluntad de Está Dios, orando segundo o coração do Senhor. orando según el corazón de Dios. Veja a necessidade de estar orando. ¿Ve la necesidad de estar orando? Então, você tem dificuldade, busca a Deus. Entonces, si tiene usted dificultad, busque a Dios, Fala, Senhor, eu tenho dificuldade em orar. porque busque la ayuda del Señor para no tener dificultad para orar. E aí o Senhor vai te ajudar. Y el Señor lo va a ayudar. Voltando lá em Atos capítulo 10. Volvamos a Hechos 10. Então nós vemos que ele fazia muitas esmolas ao povo e orava a Deus. E o Então- versículo 3. Entonces vemos que él hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios. Veamos el 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca de hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Então, na hora terceira, novena, na hora nona aqui, né? Claramente durante uma visão, na hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde.
La hora novena era las 3 de la tarde. Então, às 3 horas da tarde, ele estava orando. Você já tirou um tempo às 3 horas da tarde para orar? Entonces él estaba orando a las 3 de la tarde. ¿Usted ha dejado esa hora para orar? Mas o hábito deles era orar às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Porque el horario que tenían ellos era a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la E tarde. eles tiravam um tempo para orar. Y dejaban ese tiempo para orar. Agora, no momento em que ele estava orando, Ahora, cuando él estaba orando, veja, um homem íntimo de Deus. viene un hombre íntimo de E Dios. Deus falando com ele. Y Dios le hablaba. E Deus enviou um anjo. Y Dios envió un ángel Em visão ele teve. en visión. Que experiência maravilhosa. Qué maravillosa Você experiencia. já teve uma experiência de um anjo falar contigo? ¿Usted ha tenido la experiencia de que un ángel Você le hablara? tem uma visão assim? ¿Ha tenido así una visión? E ele teve esta visão 3 horas da tarde. Y él sí tuvo esa visión a las 3 de la tarde. E ele disse assim, ó, versículo 4. Y él dice en el Cornélio, 4. diz, Cornélio está fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Y le dice, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Você sabe que as nossas orações sobem lá no céu? ¿Usted sabía que nuestras oraciones suben al cielo? Aqui diz como memória para Deus. Aquí dice que suben como memoria delante de Dios. Deus não perde a memória, claro. Deus não esquece. Dios no olvida, no pierde la memoria, obviamente. Mas as tuas esmolas e as tuas orações estão diante de Deus. Pero tus limosnas y oraciones están delante de Dios. Por isso que é bom orar. Por eso que es bueno orar. Por isso é bom abrir mão do seu conforto. Y por eso es bueno abrir la mano del confort que usted tiene, de la comodidad, Para ajudar outros também. para ayudar a otros también. Deus está vendo isso. Dios ve eso, E Ele vê também quando nós fechamos o coração ao necessitado. pero Él también ve cuando nosotros cerramos el corazón al necesitado, Quando negamos a esmola para alguém. cuando negamos una limosna a alguien. Sabe que isso também está registrado? Y sabe que eso también queda registrado. E como é que vamos fazer quando chegarmos diante de Deus? ¿Cómo vamos a hacer cuando lleguemos delante de Dios? E vamos ver lá o que está registrado aqui. Y veamos lo que allí esté registrado. Ah, sim, ele vai ver, tudo bem. E vai des- Dia lá, não sei quando, você fez uma oração. Y va a decir, ok, aquí un día, alguna vez tú hiciste una oración. E você fez a oração só quando você estava precisando de algo. Porque tú oraste solo cuando tú necesitabas Para algo. fazer a tua vontade. Porque querías hacer tu voluntad. Mas não era uma pessoa que tinha o hábito de orar. Pero no eras una persona con el hábito de la E oración. também de dar esmolas. Tampoco de dar limosna. Agora veja a preocupação de Deus. Ahora fíjese en la preocupación Deus de Dios. enviou um anjo lá do céu. Dios envió un ángel desde los cielos. De Iquique aqui tem 1.280 quilômetros. De Iquique acá hay 1280 kilómetros. Agora daqui lá no céu, quantos quilômetros tem? Pero de aquí al cielo, ¿cuántos kilómetros habrá? Nós não sabemos. No lo podemos saber. A velocidade da luz ia levar bilhões de anos para chegar lá. Porque la velocidad de la luz demora E millones de Deus años en llegar enviou ahí. um anjo para falar com Cornélio. Y Dios envió un ángel a hablarle a Cornelio. Através de uma visão ele teve essa experiência. A través de una visión él tuvo esta experiencia. Então você só pode ter uma experiência quando você tem essa comunhão com o Senhor. Entonces, este tipo de experiencias solo las puede tener cuando tiene comunión con Dios, Através da oração. a través de la oración. E aí diz assim, ó, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Entonces él dice que tus oraciones y limosnas subieron en memoria delante de Dios. E o versículo 5 diz, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Y le dijo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Nesse momento, Pedro estava lá naquela cidade. Y Pedro estaba en esa ciudad, en Jope. E não era tão longe. No era tan lejos, É mais ou menos uns 45, 50 quilômetros de distância. más o menos 45 o 50 kilómetros. E aí o anjo diz, agora. Y el ángel le dice, ahora. Olha, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Então, Simão significa
caniço, uma vara. Tá. Entonces Simón significa un palito, una vara, É uma vara que vai para todo lado. pero una vara que se mueve en toda dirección. Mas o senhor disse que o sobrenome dele é Pedro. Pero aquí dice que su sobrenombre es Pedro, Pedro, uma pedra. una piedra, É alguém agora que está firme, estabilizado, alguien que está estable, firme, que não é levado por qualquer vento de doutrina. que no es llevado por cualquier viento de doctrina. Aí o anjo disse: você envia agora. Y el ángel le dijo, ahora envía. E aí ele ainda deu o endereço para onde que as pessoas deveriam ir. Y le dio la dirección de donde debería ir. E ainda disse que estava hospedado com Simão, curtidor. Y dice que él posaba en casa de Simón Curtidor. Então Simão Pedro estava na casa de Simão Curtidor. Entonces Simón Pedro estaba en la casa de Simón Curtidor. Aqui Deus está trabalhando no coração de Simão ainda. Y todavía Dios está trabajando en el corazón de Simón, Do Simão Pedro. de Simón Pedro. Tem tantas coisas que Simão Pedro, depois de convertido, ainda tinha que aprender. Porque había tantas cosas que después de convertido Simón Pedro aún tenía que aprender. Mas uma das coisas que Pedro aprendeu foi realmente orar. Y una de las cosas que aprendió es cómo orar realmente. Mas não é à toa que está escrito Simão Curtidor. Pero aquí está escrito Simón Curtidor. Sabe o que era curtidor? Como que eles faziam? Sabe lo que Curtir é? o couro. ¿Sabe lo que hacía un curtidor de cuero? Naquela época não tinha os produtos químicos que tem hoje. En esa época no había los productos químicos que hoy día tenemos. Então, eram os animais que eram mortos e eles pegavam o couro desse animal. Entonces, cuando un animal moría, ellos tomaban la piel de él. E Pedro estava lá na casa do curtidor. Y estaba Simón en la casa de este curtidor. E aí o curtidor, para preparar aquele couro, Y este curtidor, para preparar el cuero, sabe os produtos químicos que ele usava? ¿sabe qué producto químico usaban? Ele usava urina, Ellos usaban la orina, urina dos cavalos. orina de caballo. Então usava essa urina para colocar lá. Entonces cuero. usaban esta orina para colocarla encima del cuero. É esterco de cachorro. También estiércol de perro. ¿De cachorro? De cachorro, ¿De perro? de pelo. E misturava tudo aquilo. Imagine o cheiro que saía daquilo ali. Se mezclaban todo eso, así que imagínense el olor que salía de ahí. Aquele couro que estava em processo de podridão. Este cuero que estaba en proceso de ser podrido. E aí Pedro estava lá. Y ahí estaba Pedro. E Deus estava trabalhando no coração de Pedro. Y Dios trabajaba en el corazón de No meio Pedro. daquele mau cheiro que tinha. En medio de ese mal olor que había. Eles faziam, esse curtidor tinha que morar longe da cidade. Los curtidores tenían que vivir fuera de la ciudad. Porque o cheiro era muito forte. Porque el olor era muy fuerte. E é na casa de Simão Curtidor. Y en la casa de este Simón Curtidor, De alguma forma está falando para o próprio Simão Pedro. de alguna forma esto hablaba al propio Simón Pedro. Você exalava esse cheiro ruim, Tú eras el que emanaba este olor malo, mas eu te chamei para ser Pedro, pero yo te llamé para ser ser Pedro, homem transformado, un hombre transformado, para ter o cheiro suave de Cristo. para que tengas el suave olor de Cristo. Veja quanto Pedro precisou aprender. ¿Se fija cuánto necesitó aprender Pedro? Muitas vezes precisamos passar por experiências desagradáveis Muchas veces necesitamos pasar por experiencias para desagradables podermos aprender. para poder aprender. Tem pessoas que aprendem só vendo Hay personas que aprenden solo con mirar e outras pessoas aprendem repetindo. y otras personas aprenden por repetición. Infelizmente, eu sou aquela pessoa que aprende por repetição. Lamentablemente yo soy esa persona que aprende por Eu, repetición. às vezes, erro, vou repetir e depois até que eu aprenda. Até na profissão é assim. Yo lamentablemente me equivoco y después me voy a volver a equivocar hasta que aprenda, incluso en mi profesión. Mas tem pessoas que aprendem de ver o erro dos outros, eles aprendem para não errar. Y hay otras personas que aprenden mirando el error de otros para no Mas equivocarse. Pedro era teimoso. Pero Pedro era voluntarioso, E Deus, então, foi trabalhando no coração dele. entonces fue trabajando en su corazón. Mas Cornélio já era um homem mais maleável. Pero Cornelio era más maleable, Embora ele não era um judeu, aunque no era judío, mas ele estava maleável ao Senhor. pero estaba siendo moldeado por el Señor. Cornélio era maleável ao Senhor. Cornelio era moldeable por el Señor. É tanto que o anjo diz, vai agora. Tanto que el ángel le dijo, ve ahora, O versículo 7. en el 7.
Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço. 5 minutos. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Então, você vê a rapidez de Cornélio. Entonces, ¿se fija lo rápido que respondió Cornelio? Cornélio foi rápido em atender o chamado de Deus. Rápidamente atendió el llamado de Dios. E olha quem que ele enviou. Y fíjese a quién envía. Ele enviou um doméstico e um soldado piedoso. Él envió a uno de sus soldados piadosos, Aqueles que estavam ao serviço dele. algunos de los que estaban a su servicio. E disse, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Y dice que después que él les contó todo lo que había pasado, los envió a Jope. Presta atenção que ele diz soldado piedoso. Él dice un devoto soldado. Então, ele estava envolvido por pessoas piedosas também. Entonces fíjese que él tenía a su alrededor también personas piadosas. Então, ele foi modelo também para os seus soldados. Entonces él también fue un modelo para sus soldados. E os seus soldados foram influenciados pela vida dele. Y ellos fueron influenciados por la vida de Cornelio. Temos que estar influenciando outros também. Entonces nosotros debemos influenciar a otros. Agora, por que ele mandou um soldado piedoso? Entonces, ¿por qué él envía a un devoto soldado? Porque quando o soldado romano chegava na casa de alguém, Porque cuando un soldado romano llegaba a la casa de alguien, os vizinhos todos estavam vendo. todos los vecinos estaban mirando. E aí já sabia que essas pessoas da casa seriam presas. Y ya sabían que esas personas iban a tomarse detenidas. Então ele mandou um soldado piedoso para não chegar lá de tal forma com que traz medo para as pessoas. Entonces él envía a este soldado temeroso de Dios para que cuando llegara allá no generara una incomodidad en las personas. E quando você vê a história toda, Entonces cuando ve toda la historia, esses soldados chegaram humildemente na casa de Pedro. y estos soldados llegaron con humildad a la casa de Simón, E você vê que o centurião era um homem humilde. y ve que el centurión también era un hombre humilde. Ele tinha poder para autorizar com que Pedro viesse na casa dele. Él tenía el poder para autorizar que Pedro viniera inmediatamente a su casa. Ele não ia fazer um pedido, ele podia dar uma ordem. Él ni siquiera tenía que pedirlo, sino solo ordenarlo. Mas ele humildemente enviou o soldado para pedir para Pedro vir. Pero él humildemente envía a estos soldados a pedirle que por favor Pedro vaya. E quando os soldados foram lá, falaram com Pedro. Y cuando fueron allá, hablaron con Pedro. E Pedro ficou meio restringido. Y Pedro quedó un poco confundido. Porque Pedro ficou com medo, poderia ser alguma situação que ele ia ser preso. Porque Pedro tuvo el temor de que se generara una situación en que lo tomaran preso. Mas quando eles chegaram lá, Pedro estava acabando de ter uma visão também. Y cuando los soldados llegaron a la casa de Simón, Pedro acababa de tener una visión. A visão de que lençol grande com vários animais. Y la visión era que había un lienzo con varios E animales, que era considerado animal impuro. con animales impuros. E aí o Senhor disse, mata e come. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Por 3 vezes, Pedro não tinha entendido essa visão. Y se lo dijo el Señor 3 veces y Pedro no entendía la Mas visión. quando terminou a visão, o soldado bateu na porta. Pero cuando termina la visión, los soldados golpearon la E o puerta. Senhor disse para Pedro, vai com eles. Y el Señor le dijo a Pedro, anda con ellos. Então você vê que Cornélio foi um homem que buscou a Deus de todo o coração. Entonces se fija que Cornelio fue un hombre que buscó a Dios de todo corazón. Agora, para encerrarmos, Entonces, para ir terminando, vamos ver um pouquinho sobre como Cornélio estava na expectativa da vinda de Pedro. entonces veamos cómo Cornelio estaba expectante de la visita de Pedro. No versículo 33. En el 33, Simão chega lá na casa de Cornélio Simón llegó a la casa de Cornelio e ele disse para Pedro, y le dijo a Pedro, portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Então, a confiança de Cornélio foi
foi tão grande que ele reuniu a família, os parentes, vizinhos para estar ali na casa dele. Entonces la confianza de este centurión fue tan grande que reunió a su familia, a sus vecinos, sus parientes, para estar en la casa cuando viniera Pedro. E quando Pedro chegou na casa dele, Y cuando Pedro llega a su casa, o centurião, que tinha grande poder, este centurión con un tremendo poder, ele se curvou diante de Pedro. él se postró delante de Mostrou Pedro. tanta humildade. Mostró tremenda Por humildad. isso que Deus agiu na vida dele. Por eso es que Dios bendijo su E vida. muitas pessoas se converteram Y muchas personas se convirtieron através de soldado romano, a través de un soldado romano que tinha pessoas abaixo da sua autoridade, que tenía personas bajo su autoridad, mas homem muito humilde. pero un hombre muy Precisamos humilde. aprender muito com o centurião. Y necesitamos aprender mucho de él. Vamos orar então. Oremos, hermano. Senhor Jesus, obrigado por teu grande amor, tua misericórdia, tua bondade. Gracias, Señor, por tu misericordia, amor y bondad. Peço a Ti, Senhor, que tudo isso que nós ouvimos, Recuérdanos, Señor, todo lo que hemos oído, que venhamos praticar verdadeiramente. que podamos practicarlo de verdad. Nos livra de sermos apenas ouvintes, Líbranos de ser solo oyentes, mas que sejamos praticantes da Tua palavra. sino hacedores de tu palabra. Amém, Jesus. Amén.